Boa noite a todos os queridos. Estamos começando mais uma transmissão. Nosso devocional está começando exatamente agora às 20 horas e 1 minuto. Eu espero que você tenha tido um ótimo dia, que você tenha tido uma boa semana. Estamos já no dia 1º, então, de agosto do ano de 2020, ainda passando esse momento difícil de isolamento, esta pandemia. Nosso dever como crentes no Senhor deve ser orar em favor da nossa nação, em favor do nosso país. Nós temos que orar, em favor de todas as pessoas, porque, na verdade, Deus está trabalhando no coração, nos corações das pessoas. E esse momento de isolamento, esse momento de pandemia, eu tenho visto assim muitas pessoas que nunca fizeram isso, pessoas que estão procurando o caminho de Deus, procurando a vontade de Deus, procurando entender o recado de Deus aos seus corações. Que você também possa estar buscando assim, eu também, que possamos, Deus permitindo, saindo do isolamento, saindo desta pandemia, que Deus possa fazer de nós melhores crentes no Senhor. Que Deus possa estar acrescentando ao exército dos salvos ainda mais almas. Que Deus possa estar realmente fazendo com que este exército possa melhorar em compromisso, em disciplina, em fidelidade e em santidade. Muito bem, obrigado pelo seu boa noite. Eu quero convidar você a compartilhar na sua página, no seu Facebook, compartilhar a nossa transmissão. E que possamos, por conta disso, alcançar muitas e muitas pessoas mais. Não é verdade? Se cada pessoa que está assistindo tiver esta atitude, esta ação, estaremos então multiplicando e muito o número de pessoas que estarão assim ouvindo a palavra de Deus. Muito bem? O nosso devocional tem sido assim um tempo com Deus. O nosso devocional tem sido para muitos um culto doméstico, não é verdade? O nosso devocional tem sido algo que tem demonstrado a palavra de Deus, trazendo conforto, orientação aos nossos corações. A nossa semana está sendo marcada por este tema: os milagres do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. São muitos, na verdade são dezenas e dezenas de milagres que o Senhor Jesus operou. É difícil escolher sobre qual deles nós devemos falar. Mas hoje à noite, eu convido você a irmos ao Evangelho de Marcos. O Evangelho de São Marcos, capítulo 1, logo no início do capítulo. São Marcos, capítulo 1, versículo 40. Bom ver aqui os irmãos da igreja, obrigado por sua saudação, obrigado também por sua palavra de incentivo, sempre nos apoiando aqui, tá bom? A Deus toda a honra e toda a glória. Sem mais, vamos entrar no nosso devocional e ver que Deus tem para falar com cada um de nós. Antes, vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra e pelo momento em que podemos aprender dela. Por favor, ó Pai, use a minha vida e que o Senhor possa estar assim sendo glorificado em tudo o que vai ser ensinado. Em nome de Jesus, amém e amém. A Bíblia nos fala em Marcos, capítulo 1, versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse: quero. Jesus respondeu, para o homem: quero ser limpo. Hoje à noite, então, no nosso devocional, nós vamos falar sobre esse tema. Hoje à noite nós vamos falar sobre pedido impossível. Pedido impossível. Eu vou entrar nos pontos, introduzir e entrar nos pontos, e aí nós vamos entender o porquê deste tema nessa noite. Geralmente, quando ouvimos uma pregação de Jesus curando um leproso, no nosso pensamento, na nossa mente, vem qual passagem? Geralmente vem a passagem da cura dos 10 leprosos. Não é verdade? Quando pensamos Jesus curando um leproso, nós pensamos naquela passagem. Mas a verdade é que quando nós olhamos para a Bíblia, aqueles não foram os únicos, pelo menos aquela passagem, aquele contexto, não é o único contexto bíblico em que há ou que o Senhor Jesus Cristo curou um leproso. Aqui em Marcos, capítulo 1, nós vemos então isso acontecendo. Nós vemos que nós estamos aqui numa passagem bíblica, logo no início do Evangelho
de São Marcos. E apesar de estarmos no início do Evangelho de Marcos, esse milagre ele é citado por mais dois evangelistas. Fato esse que não é comum, né? Nós temos vários episódios do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo sendo relatados por outros evangelistas. Mas alguns são algo assim, são passagens especiais, ou de Marcos, ou de João, ou de Lucas, ou de Mateus. Esse fato aqui foram citados em mais três evangelhos. O contexto bíblico diz que no versículo 34 que Jesus ele estava ali andando, né, na região de Cafarnaum, e Jesus curava várias enfermidades. Jesus não gostava de ver gente doente. Você pode ter certeza que o Senhor Jesus ele está olhando para todos os enfermos. Ele não gosta de enfermidade. A enfermidade, ela só existe por causa do pecado. Saiba disso, meu amado. No céu não haverá enfermidade. Você tem sofrido com alguma enfermidade? Seja ela qual for, seja ela crônica, seja ela passageira, seja ela momentânea, ou seja uma enfermidade que você tem convivido com ela há anos e vai ainda conviver até o resto da sua vida. Saiba disso e glorifique ao Senhor por isso. Nos céus não haverão enfermidades. A Bíblia nos fala ali que Jesus curou várias enfermidades. A Bíblia diz que Jesus ele ia nas aldeias vizinhas ali por toda a Galileia e não apenas curava, mas ele pregava. Então, de certa forma, um dos propósitos da cura ou das curas que o Senhor Jesus Cristo operava era não somente para demonstrar compaixão, né, por aquele que estava enfermo, mas através da sua ação trazer atenção para a sua mensagem que estava sendo pregada. A Bíblia também diz que Jesus expulsava muitos demônios. Eu não vou pregar sobre isso, mas uma coisa que chama a sua atenção ali para esse contexto desse capítulo, especificamente do 34 em diante, é que Jesus Cristo ele expulsava os demônios e ele nem conversava com os demônios, né? Não tinha conversa. A Bíblia diz porque ele sabia quem eram eles. Então ele não conversava com os demônios. E é interessante que hoje, somente quando as igrejas, não fundamentalistas, mas igrejas, entre aspas, chamadas evangélicas, fazem os seus cultos, parece que eles gostam até de fazer uma exibição, né? De um determinado líder conversando com as pessoas possessas. E aquilo lá acaba virando um show, né? Não é assim que Deus operava. Raramente na Bíblia você vê Jesus conversando com demônios. E aqui nesse contexto, a Bíblia nos mostra que Jesus nem conversava com eles. Ele expulsava os demônios das pessoas e realmente abençoava a vida daquela pessoa. Agora, nesse texto aqui, nós vemos um homem com lepra. Como é triste a lepra, né? Hanseníase, um nome assim mais conhecido. Desde praticamente o início da década de 70, a expressão lepra, ela deixou de ser usada no vocabulário da nossa língua portuguesa e veio um linguajar mais técnico sendo empregado para essa doença, hanseníase, né? Há quatro tipos de hanseníase, vamos dizer assim. Então, quando você escutar que alguém tem hanseníase, não fique logo assim tão extremamente assustado. Claro que toda enfermidade é grave e digna de cuidados, mas existem 4 tipos e os órgãos competentes da medicina eles vão lidar, eles vão tratar conforme cada caso. Mas é muito triste. Jesus estava aqui, como eu disse, andando, evangelizando, e chega um homem perto dele e pede para que ele seja curado. Ele diz assim: Senhor, se o Senhor puder, o Senhor pode me curar. E o Senhor Jesus cura aquele homem e ele vai embora, né? O Senhor Jesus até lhe dá uma orientação para ele, que nós vamos falar sobre isso. Ele vai embora e ele nunca mais teve o problema daquela lepra, daquela enfermidade na vida dele. Muito bem, eu não posso aqui resumir muito na nossa introdução, senão eu acabo investindo o tempo dos pontos principais. Hoje à noite nós vamos falar sobre pedido impossível. O que foi que o Senhor Jesus Cristo pediu para aquele homem, no entanto, foi impossível ele fazer? Claro que está entre aspas e você vai entender por quê. Vamos ver algumas coisas muito interessantes nesses poucos minutos que nós temos. Em primeiro lugar, este pedido impossível nos mostra, esse contexto dessa cura nos mostra a ilustração
coerente. A ilustração coerente. O versículo 40 diz ali, eu leio para você: e aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. Aqui nós vemos uma ilustração muito clara sobre a vida espiritual de todo e qualquer homem nesse mundo. A lepra e o leproso ilustra o homem e o seu pecado. E a Bíblia nos fala que esse leproso ele se aproximou do Senhor Jesus Cristo. E essa nós vemos então também uma ação que, para aquele que quer ser curado, para aquele que quer ser salvo, estou falando de cura espiritual, para aquele que quer ser salvo, é a pessoa que tem que se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? É a pessoa que tem que querer essa cura. A Bíblia nos fala que ele rogou de joelhos. Não é verdade? A Bíblia nos fala que ele, diante dele, diante do Senhor Jesus Cristo, ele falou: Senhor, se o Senhor puder, o Senhor pode, desculpe, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então, como eu disse, em primeiro lugar, esta é uma ilustração muito coerente, que explica de uma maneira muito clara a realidade da salvação em Jesus Cristo. A pessoa, se ela quer realmente ser salva, é ela que tem que rogar. Ela tem que pedir, ela tem que clamar. Sabe que muitas vezes as igrejas falham na evangelização, muitas vezes as pessoas pregam como que se Deus estivesse clamando para o homem o aceitar. Como se Deus fosse um coitadinho falando: por favor, me aceita, por favor, isso, aquilo. Meu amado, é o homem que tem que clamar a Deus: Senhor, por favor, me receba. Senhor, por favor, perdoe o meu pecado. Senhor, eu sou indigno. É o homem que tem que se prostrar diante de Deus. Então, equivocadamente, as igrejas hoje em dia, não fundamentalistas, não igrejas bíblicas, mas de um evangelho diferente, um evangelho mudado, um outro evangelho, eles pregam como que se Deus estivesse de joelhos pedindo para o homem: por favor, me aceite. Por favor, receba o meu filho. Somos nós, é o homem, é a humanidade perdida, é a pessoa sem Cristo que tem que chegar de joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, por favor, eu quero o teu filho. Eu não sou digno de salvação, eu não sou digno porque eu sou leproso, eu sou pecador, eu mereço o inferno, mas eu quero Jesus Cristo. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me salvar. Nossa, puxa vida, essa ilustração ela é muito coerente. A ilustração do leproso e da sua lepra justamente ilustra o homem e o seu pecado. Em primeiro lugar, nesse milagre nós vemos uma ilustração coerente. Em segundo lugar, nesse ensinamento nós vemos a compaixão transparente. Porque aquele homem, quando chegou para o Senhor Jesus, o versículo seguinte então diz: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse: quero ser limpo. Então a Bíblia nos fala que Jesus foi movido de compaixão. E esse era o combustível do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Ele era movido por compaixão por almas, compaixão por almas. De certa forma, compaixão significa se colocar no lugar da outra pessoa. Jesus era assim, ele se colocava no lugar do homem. Ele literalmente se colocou no nosso lugar, não é verdade? Porque ele esteve na cruz no meu lugar e no seu lugar. E a Bíblia nos fala ali nesse texto que ele, movido, a Bíblia diz, de grande compaixão. Tem justamente essa expressão no texto, grande compaixão. Movido de grande compaixão. E a Bíblia nos fala então que ele estende a sua mão. Perceba que Jesus, antes de curá-lo, ele estende a sua mão. Ele toca no homem. Então, assim, o Senhor Jesus não teve nenhum preconceito, nenhum receio de tocar num homem leproso, de tocar em alguém que tinha um problema tão sério de enfermidade. E assim é a compaixão do Senhor Jesus Cristo. Ela é transparente, ela é muito clara, ela é muito explícita. Os homens daquele tempo que conviveram com Cristo sempre percebiam a sua compaixão. Lembra do milagre de ontem? O Senhor Jesus foi até aquela adolescente de 12 anos, morta na sua casa, no seu quarto, deitada ali na sua cama, e ele pegou aquela jovem pela sua mão. O Senhor Jesus, ele gostava de tocar nas pessoas. A sua compaixão era muito transparente. E não apenas isso, o que ele disse? Eu quero.
Quando o leproso perguntou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar? Jesus respondeu o quê? Eu quero te curar. E não apenas eu quero, mas eu vou te curar. E assim é sobre a salvação. Quando você chega para o Senhor Jesus e fala, Senhor Jesus, o Senhor quer me salvar? Realmente o Senhor quer fazer isso na minha vida? Sabe o que Jesus vai falar para você? Eu quero te salvar. E a maior prova de que esse quero do Senhor é verdadeiro, que ele já veio ao mundo. Ele viveu nesse mundo, ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia, porque ele quer salvar o homem perdido. Ele quer dar vida eterna a quem, é claro, pede, aquele que roga, aquele que humildemente clama e reconhece que é leproso, que precisa de salvação. Ele quer salvar o homem que quer ser salvo. Agora, o homem que não tem interesse em salvação, claro que Jesus Cristo quer salvá-lo, pois como eu disse, João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o homem precisa querer a salvação. Então o Senhor quer salvar todos, mas nem todos querem ser salvos. Uma compaixão tão transparente. Em primeiro lugar, nesse milagre, nós vimos a ilustração coerente. Em segundo lugar, nós vimos a compaixão transparente. Agora, em terceiro lugar, eu convido você, então, a irmos ainda para a Bíblia e vermos o quê? A situação decorrente. Acontece o que nessa história ainda? E é por isso que eu trouxe esse milagre que chamou muito a minha atenção. Versículo 45. Mas ele, saindo, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Certo? Por que eu coloquei esse texto? Porque no versículo anterior, quando Jesus cura ele, sabe o que ele diz para aquele leproso? Ele fala assim, agora, e a Bíblia nos fala que Jesus, ali, ele adverte este ex-leproso severamente. Ele fala, olha, agora você vai, mas não conta para ninguém que eu curei você. Não conte para ninguém. Você vai sair daqui, você não conte para ninguém, você vai até o sacerdote, você se apresente ao sacerdote e depois você segue o seu caminho, mas não conte a ninguém. Por que Jesus Cristo estava fazendo isso? Claro que Jesus queria que o seu testemunho fosse importante e as pessoas chegassem até ele para ouvir sua palavra através dos sinais e maravilhas e milagres que ele operava. Mas aqui era uma questão assim que o Senhor Jesus Cristo tinha o seu plano de evangelização. E quando as pessoas ficavam escutando sobre milagres e milagres fantásticos, sobrenaturais como esse, as multidões seguiam ele. E a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus, o contexto nos mostra que ele tinha um trajeto que naquele caso as multidões estariam acabando assim, estariam atrapalhando a sua entrada nas vilas e nas aldeias. Ele não poderia chegar ali com dezenas e centenas de pessoas. Então o Senhor Jesus falou, não fale para ninguém. Mas é por isso que aqui o nosso tema hoje foi um pedido impossível. Como que aquele leproso iria conseguir ficar calado? Como que aquele leproso não ia conseguir falar? A situação decorrente foi essa. Ele saiu de lá e apesar que Jesus tenha dito, olha, não fale, não fale, não fale para ninguém, a primeira coisa que ele fez foi falar para alguém. Eu estou curado. Jesus me curou. Jesus fez isso por mim. Sabe, irmãos, o que nós aprendemos com esta lição? O que nós aprendemos é que realmente a pessoa salva, a pessoa convertida, a pessoa que foi curado ou curada daquele pecado que o condena para o inferno, esta pessoa ela não consegue ficar calada. Ela não consegue ficar muda. Ela não consegue deixar de testemunhar, de testificar. Não importa se é através das redes sociais, se é através do testemunho de visitas, se é através da entrega de folhetos, se é através do local de trabalho. A verdade é que aonde você está, se realmente Deus te curou da sua lepra, se Deus te salvou, se você é uma pessoa convertida, você não vai conseguir ficar quieto. Você vai querer falar. Você não consegue, porque a salvação ela explode dentro do seu peito. E a vontade de falar ela é muito grande. E dizer para os outros, olha o que Jesus fez por mim. Olha o que eu era. Olha como que eu sou agora. Olha, né, as minhas mãos estão limpas. Olha o meu novo caminho que eu vou traçar agora. Esta é a situação
decorrente. E aquilo que aconteceu com aquele leproso. A Bíblia nos fala aqui nesse contexto que, por causa do testemunho daquele leproso, o Senhor Jesus Cristo não conseguiu entrar em muitas aldeias. Lamentavelmente, ele desobedeceu. Eu sei que o texto está mostrando isso. Ele desobedeceu. Mas a vontade de falar de Cristo era tão grande, aquilo que Jesus Cristo fez, que aquilo lá para aquele leproso foi impedido, impossível. Meus amados irmãos, que milagre formidável esse. Que milagre maravilhoso foi esse. O milagre em que o Senhor Jesus Cristo cura um leproso e diz para ele: não conte para ninguém o que eu fiz por você. Não conte. Mas ele não aguentou. E ele saiu apregoando, testificando, falando o que Jesus fez. Estamos falando do que Jesus fez por nós? Tem você testificado de Cristo? Ou estamos na nossa zona de conforto? Estamos quietos, calados? Que o Senhor nos ajude a, neste período de isolamento, de pandemia, fazer com que eu e você, com que possamos realmente ser propagadores, propagandistas, sermos testemunhas verbais de Cristo Jesus, mesmo que isso seja um pedido impossível. Pai, obrigado pela tua palavra. Derrame suas bênçãos sobre todos esses que ouviram o devocional e que o Senhor possa estar salvando almas através da fé em Cristo. Obrigado, Senhor, porque hoje eu sou um crente, eu sou salvo, imerecedor, mas um dia o Senhor curou a minha lepra. Curou, ó Pai, a mim. Me ajude a testificar, ó Pai, ter mais ousadia, coragem, vontade. Me perdoe, ó Pai, porque muitas vezes eu não falo. Isso é grave, é um pecado. Eu quero falar mais de Ti. E ajude cada crente no Senhor a também fazer o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amanhã, às 9 horas da manhã, a nossa live aqui com a nossa Escola Bíblica Dominical. Todos os crentes da segunda igreja estarão conosco. E se você que é um crente, se a sua igreja não está fazendo EBD, nenhuma transmissão, vem conosco. Venha aprender também da palavra do Senhor. Estamos trazendo um estudo muito importante sobre como aprender mais da Bíblia, trazendo técnicas e tudo mais. Não perca a EBD amanhã, o ensino vai ser muito valioso. 9 horas da manhã. Obrigado por você que compartilhou, obrigado por você que assistiu, e agora terminamos com a nossa divisa que diz: ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.